Hoje é dia 14 de maio de 2021. Que a bondade do Senhor Deus habite ricamente em seu coração e que você tenha um coração grato, alegre, diante do Senhor, diante dos homens e para com você mesmo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, verso 8, ele diz, o verso 6, ele diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu pelos ímpios. Quanta verdade nesta frase. Quanto amor nesta frase. Quanta justiça nesta frase. Mas é uma realidade um tanto diferente para nós. Nós não gostamos, muitas vezes, de ouvir a verdade bíblica porque ela ofende a nós. Você já parou para pensar na condição de ímpio? É um pecador. E todo pecador, enquanto Deus não o salvar, pela graça, pelo poder e pelo sangue de Cristo Jesus, ele está longe de Deus, distante de Deus. Ele não conhece Deus no sentido de ser feito um filho dele. Por isso é que talvez a palavra ímpio, ela incomoda tanto. Ela perturba o ser humano. Mas essa é a verdade. E nós devemos agradecer a Deus, porque pela palavra dele nós realmente conhecemos quem somos, aquilo que um dia já fomos, antes de conhecer a Deus como nosso Senhor único e verdadeiro. É muito interessante pensar que a ideia de fraco não é questão física, mas é questão espiritual. Não fala de habilidades físicas, mas da incapacidade espiritual do homem de por si mesmo voltar para Deus. A palavra ímpio, ela tem uma referência à nossa natureza pecaminosa. E é interessante pensar que nesta realidade nós todos, antes de conhecer a graça de Deus, éramos pecadores, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E por nós mesmos nunca poderíamos voltar para Deus. Mas aquele que é alcançado pela graça de Deus, aquele por quem Jesus deu a sua vida, aquele que foi escolhido por Deus desde toda a eternidade, ele tem uma mudança na sua vida. Mas esta mudança não ocorre de acordo com os nossos planos e nem segundo o nosso querer. Na verdade, ele ocorre dentro dos propósitos de Deus. Paulo diz no verso 6 que Cristo deu a sua vida a seu tempo pelos ímpios. Deus tem um propósito para todas as coisas e tudo está sob o poder de Deus. Cristo não morreu nem antes nem depois. Ele morreu no tempo em que Deus, desde toda a eternidade, havia decretado. E no tempo dele, ele morreu para salvar. Não morreu como um mártir, não morreu como um exemplo. Ele morreu em lugar do ímpio, ele morreu em lugar do pecador. É uma morte substitucionária. Ele tomou o nosso lugar. E ali na cruz, ele sofreu o peso da ira de Deus. Mas fez isto por amor. Amor a nós, a mim, a você e a todo aquele que crê nele como o único e verdadeiro Salvador. Crer em Jesus faz diferença. E uma diferença radical. De ímpios sem esperança, sob a ira de Deus e condenados,
Em Cristo nós somos pecadores, pecadores transformados pela graça de Deus. Que o Senhor nos conceda da sua paz. Amém.